Bem-vindos a mais um Deixa que eu leio. Hoje trago-vos um livro do professor Carlos Neto, Libertem as Crianças. A urgência de brincar e ser ativo. Temos vindo a verificar nas últimas décadas um declínio dramático do tempo e espaço para a atividade física e o brincar das crianças em contextos familiares, escolares e comunitários e em especial em espaços exteriores. Isto reflete-se inevitavelmente no desenvolvimento de competências motoras, cognitivas, emocionais e sociais nas crianças, independentemente da idade, do género, da raça, da situação geográfica ou cultural. Por outro lado, verifica-se um aumento significativo de desordens mentais que incluem a ansiedade, a depressão, a hiperatividade e o déficit de atenção e pensamentos de suicídio na transição da adolescência para a idade adulta. Além da tendência crescente para o excesso de peso e a obesidade, a diabetes, doenças cardíacas e respiratórias. Os efeitos negativos a médio ou a longo prazo na saúde física e mental não podem ainda ser avaliadas de uma forma objetiva. Mas existem sinais muito preocupantes das consequências no desenvolvimento humano da ausência do brincar na vida cotidiana das crianças do nosso tempo. As crianças e os jovens demonstram de forma regular uma sistemática necessidade de atividades físicas vigorosas em diversos contextos da sua vida cotidiana e em dinâmicas formais e informais. Estas atividades são decisivas em todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem de habilidades motoras e capacidades físicas, seguindo um aperfeiçoamento progressivo a nível quantitativo e qualitativo. Tais atividades apresentam um significado profundo em termos de necessidades biológicas e sociais, sendo realizadas habitualmente com grande prazer e entusiasmo. A atitude lúdica associada ao desenrolar destas atividades motoras confere ao exercício da função um sentido de intencionalidade que, sendo imediato, permite ao ser humano uma relativa e confortável capacidade de adaptação ao longo da vida em relação aos desafios do seu desenvolvimento físico e social. É muito desolador constatar, ao longo dos anos, este aumento muito significativo de analfabetismo motor infantil. Existem muitas crianças que não sabem saltar, correr, equilibrar-se, trepar, agarrar e lançar uma bola ou saltar à corda no primeiro ciclo de escolaridade. Aliás, aos 5, 6 anos ainda não sabem atar os sapatos ou vestir a sua própria roupa. E, quando correm livremente no espaço a brincar ao agarra e foge, tropeçam nos próprios pés com uma frequência nunca antes vista. Esta pandemia da falta de literacia motora que se instalou nas idades mais jovens é uma vergonha nacional. A progressiva diminuição da cultura motora fundamental na infância pode ser explicada pela influência de uma multiplicidade de fatores, já descritos anteriormente e que têm vindo a aumentar a taxa de sedentarismo e a inatividade física nesta fase da vida. De entre esses fatores, devemos destacar a diminuição do tempo livre para brincar e ser ativo em diversos contextos de vida das crianças e a alteração de muitas rotinas na família, na escola, na rua e na comunidade. Claro que a situação não pode ser entendida como catastrófica, porque continuam a existir crianças com exímias competências motoras e lúdicas. Devemos relativizar esta apreciação, mas, na verdade, esta decadência das culturas do corpo em movimento, motoras e expressivas, tem vindo a intensificar-se ao longo dos últimos anos. É urgente dar mais mobilidade às crianças, que elas vivam mais a cidade, tenham mais autonomia e independência de mobilidade. Não o fazendo, estamos a criar condições para que haja mais obesidade, iliteracia motora, desordens mentais e falta de qualidade de vida. É uma questão crucial para a saúde mental e física da população no futuro.
Verifica-se também que os pais dão um valor reduzido ao facto de a criança brincar de forma ativa e ao benefício que isso traz ao seu desenvolvimento motor. Os pais dão sobretudo importância aos aspectos cognitivos, aquisições relacionadas com as aprendizagens escolares consideradas socialmente úteis, e deixam para o último lugar as questões relacionadas com o jogo de atividade física. É notória a forma como os próprios pais valorizam os aspectos mais lúdicos da brincadeira e até de desenvolvimento afetivo e emocional, mas dão pouco relevo à componente física da mesma. Isto apesar de os pais terem a percepção de que as crianças brincam pouco e de que a maioria do tempo lúdico está restringido ao espaço das escolas, com pouco tempo para brincadeiras em casa e jogos e atividades na rua, que passam a ser praticamente inexistentes. Por outro lado, têm comportamentos muito restritivos em relação a situações de risco e exploração livre do brincar dos seus filhos. Na sociedade portuguesa, quando consideramos a vida das crianças, estas estão completamente amordaçadas em relação ao tempo livre e confinadas na escola e em atividades complementares, devido ao facto de os pais, na maior parte dos casos, passarem o tempo a trabalhar, acabando os filhos por ficar sujeitos a atividades passivas ou completamente formatadas e padronizadas. Outra questão que contribui para esta situação de sedentarismo e inatividade física infanto-juvenil centra-se na quantidade de tempo que as crianças estão sentadas em atividades passivas do corpo, em casa, na escola, no carro, em todo o lado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% da população mundial tem problemas de dores de costas, podendo este tornar-se um problema crónico e incapacitante. Interessa prevenir desde muito cedo esta situação postural do corpo através de um estilo de vida ativo e saudável. Deveria ser proibido em todas as idades estar mais de 2 horas sentado, sem intervalos para mexer o corpo no espaço. Estar sentado muitas horas é atualmente uma das maiores doenças da humanidade, com efeitos muito nefastos a nível da saúde física e mental em todas as idades e principalmente nas atividades escolares e laborais. Sentar-se ou estar sentado é uma postura fundamental no processo evolutivo do ser humano para atingir a posição de pé e com objetivos específicos de procurar autonomia de transporte do corpo no espaço e desenvolver o cérebro. Por volta dos 5 meses, a criança começa a conseguir estar sentada com autonomia e dominar bem o tronco, permitindo que a periferia, mãos e dedos, tenha uma grande dinâmica ao mexer e controlar objetos no seu campo visual. Esta é uma passagem intermédia de exercitação corporal para garantir maturidade muscular e morfológica, de modo a alcançar a posição bípede e aprender a dar os primeiros passos. Estas aquisições motoras de cúbito ventral e dorsal, rodar o corpo deitado, sentar-se, gatinhar primitivo e colocar-se de pé, representam uma conquista extraordinária do conceito de procura da autonomia e libertação da dependência adulta. Esse aperfeiçoamento do alinhamento postural em relação a um corpo vertebrado necessita de muitas horas de exercitação para se confrontar com a gravidade e encontrar o equilíbrio adequado por forma a assegurar a estabilidade no solo e libertar as mãos para tarefas coordenativas complexas, sejam finas ou grosseiras. Gostava ainda de ler-vos aqui uma passagem da introdução que nos faz alertar para este livro muito bom sobre tentarmos que as crianças voltem a brincar mais. E logo na introdução de um Stuart Brown, que o professor gosta muito, fala sobre isto e para terminar. Brincar desenvolve os músculos e as habilidades sociais, fertiliza a atividade cerebral
aprofunda e regula emoções, faz-nos perder a noção do tempo, proporciona um estado de equilíbrio, ajuda a lidar com as dificuldades, aumenta a expansividade e favorece as conexões entre as pessoas. Ao brincar, ativamos o lado direito do cérebro que está ligado à criatividade, à emoção, à imaginação, à intuição e à subjetividade. Se isto não é importante na construção de um ser humano criança, então não sei o que será. Obrigado e até ao próximo. Deixa-me que eu leio.